feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. Estamos começando mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar de um destino muito especial, que é conhecido como a ilha mais feliz do Caribe. Mas também, né, Zilmar, são 360 dias de sol por ano. Quem não ficaria feliz num lugar desse? Sim, e uma outra coisa também, né, gente? O que eu soube que os furacões também passam bem longe de Aruba. Ai, viu? Eu só vejo vantagens. É por isso que a gente está convidando hoje o Carlos Barbosa, que é diretor do turismo de Aruba no Brasil. É um prazer te receber, Carlos. Viaje por aí não, viaje por Aruba. Bora. Pessoal, obrigado. Uma alegria estar com vocês aqui. Matar saudades, né? Nos reencontrando com os colegas da indústria. Rio Sul, que boa memória trazer a Rio Sul de volta, resgatar Pois é. grandes colegas da história da aviação e que fizeram parte da nossa carreira, que já vai levando alguns anos na indústria turística. Ai, que bacana. Então você já está adiantando o seu currículo. Eu queria que você falasse um pouco mais da sua carreira e como é representar o Destino Aruba aqui no Brasil. Maravilha, rapidíssimo, né? Comecei há muitos anos na Contique France Tour. Contique France Tour na Rua Marconi, 71, lá atrás. 91 ainda. Olha só. Depois de alguns anos, a Contique foi negociada pela American Express. Permaneci na American Express por 13 anos. E recebi na sequência o convite para a abertura da Copper Lines no Brasil. Participei do processo de abertura da base da Copper Lines aqui no Brasil. Na sequência, o mesmo movimento com a Avianca, com a fusão da Avianca com a Ocean Air, todo esse processo. Nesse inteirinho, no finalzinho desse ciclo, eu passei 2 anos na Trend Operadora, na gestão de vendas. E na sequência, logo entrou Aruba na minha vida, entrou destinos na minha vida e entrou consultoria para o turismo na minha vida. E a gente vem aí nessa caminhada buscando cada vez mais turistas de cada canto do Brasil, para levar para todos os nossos clientes, os clientes que nós atendemos lá no mercado, tendo a Aruba, obviamente, como nosso principal cliente hoje. Aruba é uma maravilha que não precisa estar lá para conseguir descrever. A gente fala que é o Aruba Effect. O Aruba Effect é uma coisa que se sente, não se descreve. Então, é impressionante essa relação que a gente vai criando com o destino ao longo de tantos anos. E eu já estou indo para o 12º ano com a Aruba. Então, é apaixonante, é emocionante. Você pede muito, a gente tem que se dedicar muito. Mas é muito compensador, é muito legal. Ah, que maravilha. E, Zilmar, você já estava até comentando também, né? Algo muito importante, porque os brasileiros adoram o Caribe. E existe mesmo essa preocupação. Será que eu vou pegar temporada de furacões? E isso não acontece em Aruba. Exatamente. A gente está passando por alguns momentos muito interessantes com a história de Aruba, né? Isso já vem no nosso discurso de alguns anos. A gente não consegue cravar mais porque o mundo está tão louco com o aquecimento global, mas graças a Deus... Né? Exatamente. Mas ao longo dos últimos anos, ao longo da história, o Caribe Sul ele não sofre incidências de furacões, né? É muito baixa a incidência naquela região, até por conta de uma questão climática. Parece que existe um cinturão de proteção que cruza a metade do Atlântico e acaba protegendo um pouco os países que estão aqui mais próximos da costa da América do Sul. E Aruba está incluído nisso. Isso acaba nos dando uma vantagem, além, é claro, de ter um clima especial o ano todo, com baixíssima incidência de chuva. A gente ainda acaba tendo a possibilidade aí de não correr o risco de furacão, de tormenta e outras coisas ao longo do ano. Carlos, isso é muito bacana, né? E como Aruba se posiciona dentro do mercado brasileiro hoje, claro, tem outros destinos dentro do Caribe. Quando você fala Caribe, tem outros destinos. Como que a sua empresa estrategicamente atua para dizer assim, por que não vai para o destino XY, mas vai para Aruba? Quais são esses atrativos e qual marketing? Que ferramentas vocês utilizam para aquela pessoa, aquele turista que está indeciso e vamos para Aruba? Bom, é uma história muito longa, né? A Aruba ela é pioneira aqui no Brasil, foi um dos primeiros destinos de Caribe a pisar no Brasil, a promover no Brasil. A gente já está falando de mais de 40 anos. E isso começou o desenvolvimento com o lançamento dos voos lá atrás, da antiga VASP, a história do Wagner Ferreira, quem vê vai lembrar, do Oduvaldo, aquela turma antiga da VASP, que junto com... Eu vou esquecer o nome de alguém aí, é melhor até nem falar, mas
mas o pessoal da Monarch Turismo, o pessoal da Nascimento Turismo, o pessoal das operadoras da velha guarda que trabalharam nesses primeiros projetos com a VASP desse fretamento. E aí nós começamos uma história com Aruba lá atrás para promover o cassino, né? O tradicional cassino, que continua firme e forte na ilha até hoje. Praticamente todos os resorts têm o seu cassino. Só que ao longo dos anos vieram surgindo outros destinos de Caribe. E é muito interessante que as pessoas me perguntam todo o tempo por que Aruba, eu não vejo tanta informação de Aruba. E na verdade a gente continua com muita informação de Aruba e a gente tem que ser muito direcional com a nossa comunicação. Porque Aruba é o menor destino com relação a quartos no Caribe. É uma das coisas que as pessoas não entendem muito bem. Então, a gente está falando que Aruba tem aproximadamente... Esse ano a gente vai chegar a 12 mil quartos. Mais ou menos 12 mil quartos, dos quais aproximadamente 5 mil são timeshare. Quando a gente fala de quartos, a gente está falando de 6 a 7 mil quartos somente para venda. Então, nós temos uma limitação. Além de ser uma ilha e chegadas aéreas, a gente acaba limitando pela quantidade de quartos que a ilha tem. Obviamente, com o fenômeno do Airbnb, de outros tipos de hospedagem que o universo tem oferecido para a gente em todos os destinos, isso tem aumentado, tem possibilitado a chegada de outros tipos de turistas e outros perfis de turistas que não sejam necessariamente aquele que ia na década de 90, 2000 para o Marriott ou para o Hyatt. A gente continua com esse público, continua trabalhando muito forte essa linha, mas a gente ainda continua com essa limitação, até porque a gente está falando de uma ilha que tem 9 por 31 quilômetros. É uma ilha muito pequena. Puxa vida. E existe alguma preocupação para não transformar esses destinos num turismo de massa? Na verdade, existe uma tremenda preocupação, mas existe já uma pré-blindagem por conta de ser uma ilha pequena e de você não ter onde alocar todo mundo. E você só chega no aéreo. Então, automaticamente, você nunca tem em Aruba aquela sensação de praia lotada. Eu estou em 1º de janeiro e eu não tenho aquela sensação de praia cheia, de guarda-sol em cima do outro. Praticamente não existe não existe essa possibilidade na ilha. Então você não tem, não existe essa... Por conta de não ter assentos aéreos suficientes para chegar e encher todos os espaços da ilha, né? Bem interessante. Como é que fica a questão da promoção? Porque você está limitado. E aí você fala, mas se eu promover demais, o interesse vai ser grande. Como é que vocês trabalham essa questão do marketing na rede social, até para estar levando para as trips, jornalistas, porque tem essas limitações. Como é que vocês trabalham esse plano de comunicação durante o ano? A gente tem um plano de comunicação muito azeitado, que a gente fala, né? Ele está muito coordenado pela minha estrutura de relações públicas. Para vocês terem uma ideia, esse ano a gente fez o programa da Ana Maria Braga. Tivemos durante 3 dias por meia hora no programa dela. O ano passado nós tivemos no Esporte Espetacular por 4 semanas no domingo. Ou seja, a nossa comunicação dentro da caixa de PR, ela invade programas grandes de TV, TVs de grande audiência, e a gente continua promovendo, porque eu preciso também concorrer com o americano que chega na ilha. Ou seja, a gente quer levar brasileiro, o argentino quer levar argentino, ou seja, sim, todas as bases. Então a gente acaba meio que disputando pelos mesmos lugares, mas com um diferencial. O turista brasileiro é o turista que mais gasta na ilha. Olha, que dado interessante esse dado, né? E nós especificamente, o trabalho de nós, gestores de turismo e gestores de destinos aqui no Brasil, nós temos uma carga de responsabilidade incrível, porque nós somos geradores de divisas para os países com os quais a gente trabalha. E quando eu passo a ter em conta que Aruba depende 90% do PIB da indústria turística, e eu sou o país que mais gasta na ilha, a minha caixa de responsabilidade, para ser muito muito técnico com relação ao refinamento do turista que a gente vai chegar lá, isso de alguma maneira acaba impactando em todo o nosso processo de comunicação. Então, quando eu trago a minha equipe de PR para a minha reunião central e trago a minha equipe de marketing digital e a gente traz a nossa equipe de promoção e a gente passa a juntar as agências de MICE e as operadoras, ou seja, toda a comunicação ela tem que trabalhar e funcionar em 360 graus
Muitas vezes a gente não é muito, a gente tem um pouco de dificuldade, porque todo mundo quer simplesmente quero vender, vender e vender. E na verdade a gente também quer vender, a gente quer que o brasileiro vá para Aruba, a gente quer que todos tenham a possibilidade de conhecer o paraíso, só que ao mesmo tempo a gente também precisa refinar para que a comunicação chegue na pessoa certa. Então o trabalho é muito bem coordenado e muito bem estruturado a partir da matriz, que é a Autoridade de Turismo de Aruba lá na ilha, e ela acaba trazendo toda uma estrutura que a gente já começa a trabalhar o planejamento do ano seguinte, aproximadamente 6 meses antes. Nossa, que interessante. Ô Carlos, e qual é o perfil desse viajante brasileiro hoje que vai a Aruba? O que ele procura? Claro, além do sol e mar, ele procura o mergulho, ele tem alguma outra atividade? Qual é esse perfil desse viajante? Na verdade, o turista de Caribe, de maneira geral, 90% das buscas de praia é praia e sol, areia e mar. Todas as pesquisas acabam sendo sol, areia e mar. A gente acaba, de alguma maneira, caindo um pouco nas compras que a gente tem lá, a gente acaba caindo um pouco em relaxamento, em wellness, em bem-estar, saúde. Tem muita família brasileira que tem casa em Aruba e acaba indo também, ou que vai habitualmente todos os anos. Para que você tenha ideia, aproximadamente 25% dos brasileiros que chegam lá são repetidores, que voltam a cada 1, 2 anos na ilha, para você ver como a ilha é aconchegante, como ela abraça o turista que chega lá. Então ela acaba trazendo um pouco essa necessidade de você voltar e de você... É o que eu comentei no início, é o tal do Aruba Effect. Ou seja, você vai e você quer voltar e você quer sentir de novo, você quer replicar isso, você vai contar para o seu colega. Então, tem um pouco disso. Toda a nossa campanha, ela transita em cima do Aruba Effect. Como que eu faço com que você chegue na minha ilha e que você leve depois mais alguém com você? Ah, que bacana. Isso daí já até entra numa pergunta que eu ia fazer aqui. Como é que vocês fazem para continuar desenvolvendo o turismo e para ter mesmo novos atrativos e continuar mantendo o interesse desse turista? Maravilha. A ilha, ao longo dos últimos anos, ela passou por uma transformação incrível, principalmente no pós-pandemia. Nós tivemos uma reformulação estrutural completa na ilha. As autopistas, as estradas que cruzam o país, elas foram duplicadas. Hoje nós estamos desenvolvendo um novo polo turístico que fica na região sul, tradicional Baby Beach. Lá vai sair no meio desse ano o primeiro hotel que agora é da Hyatt, mas antigamente era M Resorts, um Secret. Esse hotel está prometido para 600 habitações, deve inaugurar 400, 300 e pouco agora durante o meio desse ano. E assim, com a chegada do hotel, toda a região de Baby Beach já foi reformulada pelo governo. Já foi feita uma estrutura, porque antes ela era muito rústica. Era literalmente o paraíso. Hoje ela continua com a sensação de paraíso, mas ela já tem um estacionamento para você poder parar o carro sobre cascalhos, separadinho, vagas demarcadas, não cobra. Numa das pontas tem agora um clube de praia, tem um restaurante na região. Isso... Na parte de San Nicolás, que fica mais ou menos 15 minutos antes de chegar em Baby Beach, você tem uma reestruturação. Ali era o antigo porto, a antiga refinaria de Aruba. Era uma área abandonada quando eu comecei a trabalhar com o destino. Abandonada que eu digo assim, não tinha nenhum desenvolvimento. Hoje é uma cidade que nós chamamos de o Parque Cultural de Aruba. Então San Nicolás é onde nós temos alguns museus, algumas feiras, alguns eventos especiais relacionados à cultura. Toda a região central foi grafitada pelos principais grafiteiros do mundo. E tudo isso na região de Eagle Beach, que é a praia mais premiada do Caribe ao longo dos últimos anos. Essa região especificamente, ela também passou por uma transformação de estacionamento, de duplicação das pistas, de melhora nos restaurantes. Nessa região agora, o ano passado, no finalzinho do ano, inaugurou o Iberstar, que é o primeiro Iberstar que não é o Inclusive ali na região do Caribe. Além, é claro, do St. Regis, que inaugurou há 2 semanas, e também o Embassy Suites. Então, a ilha vem passando por uma transformação em infraestrutura
que é para poder acolher melhor cada um desses novos hóspedes. E isso por conta também da demanda de aproximadamente quase 2.000 novos quartos no último ano. Não, olha só, que bacana. Vocês estão cheios de novidades. Quando a gente fala de 2.000 quartos num cenário de 10.000 quartos, sim, a gente mas está subindo 20%. o Carlos Sim. também, eu imagino o desafio, né? Porque, é claro, você é do destino, você tem que estar promovendo, você tem que estar levando turistas, essa é a ideia, mas, por outro lado, você tem a sustentabilidade da ilha, a gente vê o exemplo de Fernando de Noronha, as limitações com relação a Noronha, por isso que é o que é hoje, e é um desafio porque tem que balancear a parte comercial e econômica com a sustentabilidade do destino, pensar no futuro de Aruba também, Exato. até com os moradores, para que não haja falta de água, o recolhimento da coleta do lixo. Então é sempre o desafio, né? Pelo que você está falando, pelo tamanho da ilha, para que todo mundo fique satisfeito com isso e não tenha esse turismo de massa também, né? Exato. A gente está numa direção muito interessante com relação à questão sustentável, tá? Quando eu falo sustentabilidade, a gente fala da sustentabilidade em 360 graus. Então, eu posso te dar um exemplo muito simples, como há alguns anos não se vende mais protetor solar com oxobenzeno, que os protetores solares em Aruba só podem ser comercializados os que têm água. Por quê? Porque o oxobenzeno ele afeta diretamente os recifes e os corais. Outro ponto interessante, o caminho é muito longo, tá? O que eu quero dizer é tipo assim, nós temos um caminho muito extenso para seguir, mas nós temos a consciência que tudo que entra na ilha não pode sair pelo mar. Uhum. Esse é um assunto muito interessante que é muito bem tratado e muito bem discutido dentro da ilha. O que entra não pode sair via mar. Ou seja, não é para ser jogado fora. Então, existe todo um trabalho, uma estrutura que vem acontecendo ao longo dos anos para essa proteção. Eu trouxe para vocês o exemplo até do próprio protetor solar. Já não se usa em nenhum estabelecimento de Aruba, você tem sacola plástica. Você vai ao mercado, ou você leva sua sacola, ou você sai com uma caixa na mão, ou sai segurando as coisas. Já faz também alguns anos, eu não vou precisar agora quantos, mas eu acho que faz mais de 5 anos já. Então o planejamento e o projeto de ser uma ilha sustentável ele já acontece há alguns anos, e o mais relevante esse ano que a gente traz de novidade, até indo na tendência de Noronha e também de Barcelona, e o que está acontecendo meio no mundo nós não queremos receber turistas nem visitantes. Nós queremos receber hóspedes. Então, olha que perfeito, né? A relação de Aruba com o conceito eu quero receber hóspede, ele na verdade traz a responsabilidade de você ser hóspede. Porque você ser hóspede, você respeita a limitação da casa que você está. Então, isso na verdade o objetivo é muito mais não ser algo que eu efetivamente esteja te responsabilizando de qualquer ato de jogar um papel ou algo assim, mas sim te trazer para minha casa, fazer você fazer parte da minha vida, do meu ambiente, de como que nós tratamos o lixo, a pessoa, Sim, a criança, o cachorro. O cuidar Sim. como se fosse seu. Você Exatamente. fazer parte. Exatamente. Acho que é isso, né? É isso. Então, é um projeto muito legal, esse projeto da inclusão. Eu quero te incluir na minha casa, na minha família. Eu quero te incluir em Aruba. Eu quero que você seja o Aruba Effect. E não simplesmente só sinta o Aruba Effect. Então, esses são pequenos requintes que a gente vem a cada ano refinando para jogar no que você me perguntou antes. Como que a comunicação entra nisso tudo? Como que eu toco a comunicação com o Aruba Effect? Ou com você é meu hóspede, não meu visitante. Uhum. Você entendeu? Então, são várias coisas e vários detalhes que a gente vem trabalhando muito bem. E existe uma equipe muito, muito boa em Aruba, na linha de frente da autoridade de turismo, da associação de hotéis e também do aeroporto, né? Então, são muitas coisas combinadas e orquestradas. Ah, que ótimo. Não, é até bacana que você está falando isso, toda essa preocupação que vocês têm em Aruba. E tem outro ponto que eu queria citar também.
Parece que o povo de Aruba é um pessoal muito receptivo também, né? E esse é um ponto de destaque que a gente vê principalmente quando as pessoas elegem um destino. Eu e o Zilmar, a gente ainda não conhece Aruba, mas a fama do povo de Aruba vai longe. A gente já está sabendo que é assim que funciona. Verdade. Eles têm uma característica muito parecida com a nossa, com o Nordeste brasileiro. Eles são muito afetivos, eles são muito receptivos. Eles têm uma facilidade muito grande quando o assunto é turismo do Brasil. Porque normalmente nós, quando saímos daqui, a preocupação grande é idioma. Em Aruba, todos eles falam inglês, holandês, papiamento e espanhol. Ou seja, isso é o papiamento, porque aprende quando nasce, na família, na casa, é o idioma da rua. O espanhol, porque 80% das pessoas que chegaram lá são provenientes da América Latina e aprende em casa, acabou entrando na grade escolar. O terceiro, o inglês veio meio que carregado assim na década de 70 por conta das TVs a cabo. As TVs a cabo americanas não tinham tradução naquela época, acabou entrando nas casas, invadindo. Então, quem nasceu da década de 70 para frente praticamente já entrou com o inglês dentro de casa e depois, na década de 80, entrou na grade escolar. E aí também acabou se transformando em um dos idiomas, e o holandês, que é o idioma oficial, por conta de ser uma colônia, de ter sido uma colônia, ter sido parte das Antilhas holandesas. Eu sempre comento com a Lilica, Carlos, o seguinte: o destino pode ser lindo e maravilhoso, mas se você não tiver um povo receptivo, realmente essa receptividade assim, eu digo por mim próprio, né? Por locais, países que eu fui, que a gente se encanta com essa receptividade. Quando você consegue vender isso para a população, que ela entende isso, porque Aruba, provavelmente você pode me dizer, vive 100% do turismo. Uhum. E economicamente isso é necessário. Então esse aprendizado da população local é importante também para esse crescimento. E eles entenderam, claro, que isso já é natural deles, né? Como aqui no Brasil, né? Não é uma coisa que não foi ensinada, né? É 90%, eu anotei aqui. 90% do PIB é isso aí. Então, já está meio que no DNA, né, do arubano, né? Nós temos que receber bem, nós recebemos bem, nós estamos para receber bem. E foi entrando, e cada vez mais o turismo vem tendo maior participação dentro da economia, né? Então, se você pega o histórico de crescimento de turistas, o ano passado, eu não tenho o número exato, mas foi acima de 1.200.000 turistas. Você tem ideia de quantos brasileiros foram a Aruba ano passado? Você tem esse número? Eu tenho até novembro a gente tinha chegado a quase 17 mil. 17 mil. A expectativa é que, eu acredito que a gente deva ter, chutando por baixo, a gente deve ter fechado o ano com 17.800. Isso é uma meta, essa 17 mil é interessante para vocês? Ou você vê algo que dá para incrementar bastante ainda? Ou é o que vocês querem mesmo? A expectativa para esse ano é de 25 a 26 mil, por conta do novo voo da Gol, né? A Gol começou a voar direto para Aruba agora no dia 18 de dezembro. Começou com 3 frequências semanais. De dezembro, de 18 de dezembro para frente até o final de março serão 3 frequências semanais. Em apenas 6 horas e meia o paulistano está em Aruba. Abril passa a ser 2 frequências. Maio cai para 1 frequência, baixa temporada. Em julho retoma para 3 frequências novamente. A gente tem hoje o Brasil inteiro levando o brasileiro para Aruba com Copper Lines, Avianca e Latam. Então, hoje, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Brasília, Manaus, Belo Horizonte, são capitais que são atendidas por essas companhias, conectando direto no Panamá, ou em Bogotá, ou Lima. Sim. Esses voos dá em torno de mais ou menos 11 horas, com conexão. Ou para quem vai com Gol saindo de São Paulo, a gente está falando de 6 horas e meia. Realmente esse voo da Gol é um facilitador, né? O voo direto é muito melhor, claro. As outras companhias têm muitas opções, mas o voo direto, a gente acha que essa conectividade é essencial para a venda desse destino, né, Carlos? Exatamente. E facilita também, né? A gente está falando de companhias aéreas que estão próximas da gente. O programa Smiles da Gol é um programa que acaba
encurtando a distância entre qualquer destino e qualquer origem, ou seja, a força de um Smiles, a força de um Latam Pass, a força desses programas, do próprio programa da Copa, ou Mileage Plus, da Avianca, desculpe, ou da Copa, que eu não vou me lembrar, Connect Miles. Esses programas, por conta dessas companhias terem tomado muita força no Brasil, a Copa é a segunda companhia internacional que mais voa no Brasil hoje. Então, acaba facilitando muito com que aproxime o destino, né? Sim. E quem está planejando ir para Aruba pela primeira vez, você recomenda um roteiro de quantos dias? Eu sou suspeito, eu ficaria em Aruba 10 dias com o pé nas costas. Eu tenho uma preocupação muito grande, esse é um bom assunto que você está falando, porque quando a gente fala de argentino e chileno de férias em Aruba, a gente está falando de aproximadamente 10 dias, na média eles ficam na ilha. Quando a gente fala de brasileiro, a gente está falando entre 6,5 e 7 dias. Nós temos uma característica muito, muito fechada ainda daquelas férias de uma semana. Sim. São aqueles pacotes. Aqueles pacotes tradicionais que surgiram na década que de... X operadora vende até hoje, né? É que eu não acho que está relacionado a isso mais, não. Principalmente Aruba. Eu acho que está relacionado historicamente, a gente se acostumou a viajar como na época dos fretamentos, né? Então era sobe hoje e volta daqui 7. Exatamente, fretamentos. Sim, verdade. Você lembrou bem, né? E a gente BRA, fretamento lá atrás, né? E os próprios fretamentos de Caribe naquela época, né? Eles saíam daqui no domingo e voltavam no outro domingo. E acabava fechando em 7 dias. Então, tradicionalmente, a gente sempre saiu 30 ou 20 dias de férias, agora há pouco que mudou isso. Mas o histórico completo, até antes da mudança da lei, são 6 a 7 dias. E quando você faz essa volta nos outros destinos do Caribe, acaba sendo a mesma coisa. É uma característica muito nossa. Sim. A gente não tem muito... Sim, você tem razão. Nós estivemos em Varadeiro, em Cuba, e Varadeiro recebe muitos fretados, muitos voos do Canadá. E nós percebemos até conversando com os turistas, com os viajantes, 15 dias eles ficam. Sim. No geral, eles ficam 15 dias. A gente se surpreendeu, né? É justamente isso que você está falando. O próprio canadense, americano, o argentino, o chileno, o peruano, o pessoal que vai para Aruba acaba ficando mais. O colombiano tem um pouco menos que a gente, acho que são 4 noites por conta da proximidade, 3 a 4 noites. E o brasileiro nessa média de 6 a 7 noites. Legal, Carlos. Vamos imaginar que o nosso podcast é ouvido principalmente pelo público final, aquele que está pesquisando para ir, então ele está com dúvida no idioma, você falou, ele está com dúvida na moeda, no seguro viagem, no voo que ele vai, na gastronomia. Dentro da gastronomia, o que você pode falar dessa gastronomia de Aruba para nós e para quem não conhece e que está procurando também a gastronomia? Sensacional. Bom, Aruba é uma ilha tão pequena e tem aproximadamente 300 restaurantes. Uma característica muito interessante para a gente falar aqui, Aruba, diferente de outros destinos do Caribe, ela não tem as características de hotéis all inclusive. Ou seja, ela é uma ilha que ela tem aproximadamente 40% dos quartos all inclusive. Isso é lei. E o objetivo é justamente fazer com que o turista possa andar pela ilha, possa conhecer o destino. Então, em vários pontos da ilha, você tem variados tipos de restaurantes, fast food, comida de mar, de mariscos e tudo mais. A variedade ela é absurdamente alta, grande, e você tem os melhores restaurantes, os melhores chefes, restaurantes premiados, e você pode escolher o que você quiser. Tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos. Hoje eu quero um fast food, tem em Palm Beach. Eu quero comer num restaurante muito requintado, você vai ter também em Palm Beach ou vai ter em algum outro ponto da ilha. O que está acontecendo de interessante com relação à gastronomia em Aruba, embora nós já venhamos trabalhando ao longo dos anos, a questão de gastronomia nos nossos motes de campanha, está existindo um desenvolvimento novo no centro de Oranjestad, naquela parte bem holandesa da ilha, atrás do Hotel Renaissance. É uma nova área gastronômica com restaurantes um pouco mais requintados, bem legais, bem interessantes, com alta gastronomia, além, é claro, de vários outros pontos da ilha com esse tipo de
de opção de para comer e para beber. E peixe fresco, né? Isso é muito interessante. Fazer uma pergunta para o Carlos sobre o planejamento. Esse ano, o Destino Aruba aqui dentro do Brasil, qual que é o planejamento? Vocês pretendem participar das feiras tradicionais, a BAV, WTM, pretendem levar jornalistas para lá? Vocês já têm um plano de comunicação para esse ano? Ou ainda não tem, não pode falar? Não, tranquilo. Não, o planejamento já está... Já está montado. O planejamento já está rodando e a 1000 por hora, né? Como eu te falei, a gente começa o planejamento 6 meses antes, pré-aprova em outubro, para começar a executar janeiro, fevereiro. Então, esse ano nós temos previsto a BAV São Paulo, que é em Campinas. Nós temos aprovado a Algarte, que é em Porto Alegre. Nós temos a Travel Next, que é Belo Horizonte. Estas feiras nós vamos com stand. WTM, nós não iremos com stand próprio. Além, é claro, das nossas participações nos grandes eventos da indústria, né? Estar na BAV Rio, estar no Fórum Panrotas, estar nos principais eventos, a gente sempre está nesses espaços. E a gente tem um pacote de ativações que a gente faz ao longo do ano com todas as operadoras, né? Então tem os grandes workshops das operadoras, a gente vai estar em praticamente todos. Os grandes eventos com as operadoras, a gente também está sempre junto deles. E nós temos muitas atividades pontuais com cada uma delas, com CVC, Orinter, BWT, FRT, Trend, Visual. Gente, se eu vou esquecer outras aqui, porque... Todas que vendem o Destino Aruba. Todas as que estão conosco vendendo Aruba, a gente vai estar esse ano. E essas reuniões já de pré-programação com as equipes de marketing e produtos dessas empresas já estão muito bem alinhadas. E o pessoal e já estamos visitando. Na verdade, esse ano nós não paramos, né? Como o voo da Gol entrou no finalzinho de dezembro, nossa equipe está desde do ano passado a 1000 por hora, promovendo, trabalhando. A Alessandra, que é a nossa gerente geral do produto Aruba, e a Amine, que é a nossa accounting, elas estão meio que malucas aí na gestão geral, na acomodação de orçamento, no ajuste de budget, porque a gente tem um budget bastante ajustado e a gente quer atender toda a demanda de todos os principais operadores. Então, até uma mensagem legal para os operadores. A gente vai fazer alguma coisa com todos vocês. Fiquem tranquilos. Que maravilha. Tem que fazer milagre com essa verba, né? Sim. E o nosso tempo passou voando. A gente já está chegando para o final do nosso episódio. Mas antes de terminar, eu queria que você compartilhasse com a gente. Existe alguma curiosidade ou algum segredo sobre Aruba que você acha que vai surpreender a nossa audiência? Olha, quem vai a Aruba precisa ir a um lugar que se chama Manguelauto. É um lugar muito, para mim é o lugar mais espetacular e mais bonito de Aruba. Eu acho que vale muito a pena você fazer todo o seu itinerário, a volta tradicional, porque a ilha precisa que você tire sua foto em frente à árvore, precisa que você vá mergulhar em Eagle Beach, que é a praia mais maravilhosa do Caribe, e realmente o mar é daquela cor da foto, a água é quente mesmo, dá para ir. Isso não dá para faltar. Mas Manguelauto é um lugar muito legal e o Parque Aricoque também vale muito a pena conhecer. A grande recomendação que eu dou para todo mundo é: consulte seu agente de viagem, procure alugar um carro, é muito fácil, procure comprar um passeio. Se você eventualmente estiver indo para um hotel all inclusive, vá para o hotel all inclusive, mas não se amarre no hotel all inclusive. Vá conhecer a ilha. Ou seja, a ilha está se oferecendo para ser conhecida. Eu quero que você se apresente para que ela possa conhecê-lo também. Esse é o grande negócio. Bom, já ficamos encantados na Lilica com a ilha, já estamos querendo ir. Mas é isso, acho que a ideia é justamente essa, poder conhecer a ilha toda e se movimentar, né, Carlos? A gente quer agradecer a sua vinda ao podcast do Viagem por Aí e de antemão te deixar o convite para voltar, porque 30 minutos foi pouco. Voltar com novidades, falando mais coisas também de Aruba, e é um destino assim que o brasileiro se encanta.
E a gente quer agradecer, né, Lírica? Ah, sim, a gente teve uma aula aqui, você com certeza inspirou a gente e vai ser ótimo, né? A gente poder falar mais sobre Aruba. Muito obrigada, viu? Agradeço. Muito feliz de estar com vocês. Vocês são formidáveis. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Carlos. Um abraço. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que